Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu tô aqui preparando meu café da manhã e resolvi abrir a câmera para conversar um pouquinho com vocês. É, E aí, como foi final de ano? Como foi a virada? Gente, minha blusa tá tudo, ó. Tô aqui, ó, assando meu ovinho para o café da manhã, afinal, ovo é vida, né? Então, eu tava querendo bater um papozinho rápido aqui com vocês. Eu tava escutando um podcast recentemente, onde ele falava assim, né, que não é sobre metas, e sim sobre planos, né? Porque assim, início de ano, né, todo mundo empolgado, né, e bota aquela meta, eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando chega no final, aí você vê que não conseguiu cumprir, né, aquelas metas que você colocou ali no papel, que você planejou, e fica meio que frustrado, né? Então, assim, ele estava falando mais assim sobre planos, porque às vezes a gente traça as metas e esquece de traçar os planos, tipo assim, ah, eu quero emagrecer, né, exemplo. Né? Aí assim, minha meta, né? Minha meta é emagrecer, mas aí qual é o meu plano para emagrecer? O que é que eu vou fazer? E às vezes a gente esquece. Ou então a gente coloca aquelas metas bizarras, né? Que a gente sabe que não vai conseguir cumprir. Aí eu tava pensando, né? Quando a gente se planejou para vir para cá, que a gente tinha um plano, né? Tinha a meta, né, de vir pra cá. Mas aí como é que a gente iria fazer para conseguir chegar aqui? Principalmente a gente que estava com pouco dinheiro, que na visão geral seria praticamente quase impossível, né? A gente chegar aqui, que não tinha dinheiro de passagem, não tinha dinheiro para se manter. Como é que a gente iria fazer? Então a gente traçou um plano, né? Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai comprar a passagem no cartão, né? A gente sabe que a gente tem o dinheiro para pagar o cartão, então tá tudo certo, tudo ok. A gente não tem como dar ruim, que a gente tem como pagar o cartão. Beleza, a gente vai precisar de comprar as coisas para levar. Como é que a gente vai fazer? Então, na época pra gente vir para cá, a gente trabalhava, no caso eu trabalhava com minha tia, né, vendendo caldeirada lá em Pontas de Pedra. E na época era período de carnaval, tudinho, eu pensei, pronto. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou trabalhar, porque a gente também teria que pagar a hospedagem, então a gente pagou um mês de hospedagem, né? Então eu falei assim, não, vou trabalhar lá em Pontas de Pedra, o dinheiro que a gente fizer lá, que eu fizer lá, a gente paga a hospedagem. E a gente vê depois como é que a gente faz para comprar umas coisas e para você levar. Então, assim, tudo na vida da gente, a gente não apenas precisa ter as metas, mas a gente tem que ter um plano. Porque se a gente não fizer um plano de como a gente vai conseguir, como a gente vai correr atrás, como a gente vai conquistar, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado, a gente fica parado. Então, assim, foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui, né? Então, assim, início de ano, né? Tudo. A gente, tipo, como é que eu posso falar pra vocês? A gente precisa traçar não apenas metas, mas sim planos. Para que as coisas mudem, para que as coisas sejam diferentes, para que, né, você não fique frustrado no final do ano, né? Chega lá em dezembro e você olha assim, poxa, o que foi que eu fiz? Todos os meus planos, né, meus projetos, que eu não realizei nenhum. E assim, que você possa não apenas criar metas, mas também ter planos também para que essa meta saia do papel, tá? Então, assim, foi um podcast que eu escutei que me chamou muita atenção, que às vezes a gente até executa algo. Ó, meu cabelo, não liga não, tá? A gente até executa algo e às vezes a gente nem sabe que a gente não apenas traçou a meta, mas também traçou planos.
Então, assim, era uma coisa rapidinho que eu queria aqui falar com vocês, passar para vocês também, principalmente nesse início de ano que a gente tá naquela euforia de, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, janeiro, enfim, tudo novo, né? Mas, enfim, para não ficar um vídeo também uma coisa muito repetitiva, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar. Então, não esquece de comentar, deixar teu like, fortalecer. E detalhe, né? Vou até abrir aqui rapidinho com vocês que dos nossas metas, nossos planos também é fazer com que o nosso canal cresça, né? Então, assim, a gente também depende de vocês, né, para que ele cresça, para que a gente é muito grato, né, nesse ano de 2025, né, que a gente chegou a 1958 inscritos. Então, graças a você, a cada um de vocês que chegou até aqui. Então, a gente é muito grato por isso, né? Mas a gente precisa crescer, a gente tem esse plano, essa meta para 2026. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir. E com a ajuda de você também, tá? Então, não esqueça de comentar, deixar teu like. Se for relevante, compartilha aí com alguém, com um amigo, enfim. Se não tem nada para comentar, deixa pelo menos um emojizinho assim lá no comentário que já ajuda também, tá? Então, cheiro no coração e até a próxima.